Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu quero trazer o foco nos Salmos 23. Ele é um salmo que, para mim, ele é muito especial. E hoje eu quero quebrar ele para você poder entender o que ele quer trazer. E é um pouco fora de costume eu acabar chegando e trazendo um verso assim e quebrar ele para vocês. Mas eu acho extremamente necessário. Por isso, agora, para começar, eu vou ler esse texto base. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas varetas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Para começar, uma introdução básica. Quem foi que escreveu este livro? Você me pergunta. Eu lhe respondo. É um salmo de Davi. O autor é Davi. Esse lindo salmo foi escrito por ele e ele é um dos mais conhecidos e citados na Bíblia. As suas palavras, elas são inspiradoras e elas expressam a confiança de alguém que depende totalmente de Deus. Davi, naquele momento, ele era... No caso, vocês vão ver ao longo que ele tem uma história, é claro, e naquele momento, Davi, ele era um jovem pastor. Era ruivo e corajoso, que foi tirado dos apriscos das ovelhas e foi levado até governar Israel. Então, meio que, se você fizer uma comparação, ele saiu da água para o vinho, de um simples pastor para agora rei de Israel. E sem contar que ele é um dos maiores que tivemos. E isso tudo é mostrado ao longo da trajetória dele. Nesse poema que ele canta, ele mostra quem é o verdadeiro pastor, quem é o verdadeiro rei, quem é que está cuidando de nós, as suas ovelhas. Por isso, a gente não sabe exato quando é que esse poema foi criado por Davi no momento da sua vida. Mas a gente acredita que essa obra foi dos seus últimos anos, dado ao seu tom sereno e a sua confiança, a sua genuína confiança em Deus, em que ele não demonstra nem um pouco de preocupações acerca do seu destino incerto. Por isso, há mais de 3.000 anos, esse poema ele tem sido composto e inspirado louvores e orações, tanto de judeus, tanto de cristãos, em todo o mundo. Por que isto é importante? Porque este Salmo 23 é importante. Pois isso demonstra Deus como um pastor cuidadoso. O salmista Davi, aqui ele se refere como uma ocupação muito comum entre os judeus. O pastor, aquele que guia as ovelhas e que, se uma ovelha se perde, ele vai lá procurar aquela ovelha, ele faz de tudo pelo bem das suas ovelhas. E isso acontece desde Abraão, se você olhar lá em Gênesis capítulo 13, e também nos seus descendentes, se você olhar ao longo de Gênesis. E você vai ver, aquilo era uma profissão bem comum na época de Davi, bem comum na época dos judeus. E esse pastoreio, ele era uma atividade típica entre os israelitas. Davi, provavelmente desde pequeno, ele aprendeu essa tarefa com o pai dele, Jessé. E ainda jovem, ele começou a demonstrar que cuidava muito bem dessas ovelhas. E é só você olhar em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 15, ou dos versículos 34 até 37, mostrando que ele defendeu as suas ovelhas de animais que queriam
tomar a vida das suas pequenas ovelhas. E ele sabia que aquelas ovelhinhas, elas precisavam ser guiadas, elas precisavam ser protegidas e guardadas pelo pastor. Então, ele compara o pastor zeloso, a Deus, um criador que zela pelo bem das suas ovelhas, pelo bem da sua criação, que ele não vira as costas, mas ele está lá, olhando e cuidando deles. E protege, alimenta, sustenta. E é só você olhar Isaías capítulo 40, versículo 11. Que tal você também olhar que Deus é o pastor de Israel? Então você entende que Deus não vai deixar nada faltar às suas ovelhas. Ele está lá para cuidar delas. E Davi foi apenas uma figura, uma comparação, se você puder entender dessa forma. De qualquer forma, ele seria uma figura, um tipo de onde descenderia o grande e verdadeiro pastor dos homens, Jesus Cristo. Lembrando que sim, foi da linhagem de Davi que ele apareceu, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é só você olhar, se você tem dúvidas, você pode olhar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, e também em Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Mas o que essa metáfora quer dizer? O Senhor, pastor. Essa metáfora de Deus como nosso pastor, ele é bem comum aqui na Bíblia. Deus está presente, guiando o seu povo e evitando das catástrofes. E isso ocorre progressivamente ao longo dos tempos. Você vai notando que isso é bem recorrente, principalmente no Antigo Testamento. Isso é muito evidente, principalmente em Gênesis, que ele vai guiando o seu povo. Se você olhar em Êxodo, você vai ver como ele guia o seu povo para sair do Egito, se livrar daquele povo que tem feito eles de escravo. E se você olhar daí para frente, tem milhares de outras situações que você vai olhar e você vai ver, Deus é um bom pastor. Simples, né? Mas você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar nele. Ele é o pastor. Imagine uma ovelha que não confia no seu pastor e ela segue por aí, ela não vai seguindo a manada de ovelhas, ela não vai seguindo o pastor e acaba se perdendo e pode acabar vindo a morrer se o pastor não for procurar ela. Jesus, ele é esse bom pastor que foi enviado para nos guiar, nós, que eu digo todos que creem, e desse modo a vida eterna. Ele quer que nós sejamos guiados até a vida eterna, para não pecar, não cometer atrocidades e outras coisas que não agradam a ele. Essa comparação entre Deus e o pastor não é só exclusivo nesse Salmo 23. Ele também mostra isso em outros salmos, também referindo ele como governantes levantados para liderar o povo de Deus. Eu quero deixar agora comentado o que cada versículo aqui traz. O versículo 1 mostra que o Senhor é um pastor cuidadoso, e essa imagem de ovelha ela é mostrada aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Simples. O Senhor, essa figura, ela é atribuída a Deus, o Senhor de todo o bem, o Criador dos céus, da terra e de tudo que nós temos hoje em dia. Então, ele é a provisão do rebanho, a provisão que vai ter segurança no rebanho. Sem Deus, sem pastor, o rebanho estaria perdido. Um animal poderia chegar, comer e, você sabe, né? Uma cena aterrorizante. Então, Deus faz o papel de pastor, de guiar e cuidar de nós, a ovelha, a sua igreja, que é essa comparação. Deus, pastor, ovelha, igreja. Desse exato modo. O que nós precisamos entender é que ele é o nosso Senhor e Salvador pessoal, nosso segurança, também como Rei e Guia Supremo. E quando ele fala disso, de meu pastor, ele quer trazer a nossa proximidade com Deus, porque ele não é pastor de outras pessoas. Ele não é pastor daquele grupo de ovelhas, ele não é pastor daquele outro grupo de ovelhas.
Não, ele é o nosso pastor. Ele é o nosso segurança. Ele é o pastor desse rebanho. E isso mostra a grandeza da fidelidade de Deus. Apesar da grandeza do pastor de Israel, ele é o Deus pessoal que dá para a gente conhecer e se relacionar com os pequenos e simples de coração também. Mesmo um simples pastor ou até um grande líder, ele pode ser pastoreado pelo bom pastor. Ou seja, Deus também pode ser o seu pastor e ele conduzirá você por todo o seu caminho. Ele é o pastor da nossa igreja. Ele é o nosso pastor, o nosso segurança. Por isso, nós temos que entender que a nossa relação com Deus, o nosso pastor, nosso Criador, nosso Deus, tem essa relação. Então, o pastor e a gente ser as suas ovelhas vai estar também compreendido aqui que nada nos faltará, por ele ser o nosso pastor. Então, essa confiança plena que nós, ovelhas, temos no nosso pastor é uma provisão constante que Deus deve estar presente no seu coração e que ele vai suprir todas as necessidades dos crentes, aqueles que creem no seu nome e que ele é um Deus provedor que vai sustentar a nossa vida. Por esse motivo, creio que não faltará abundância espiritual em nós, correto? Então também não faltará pão, paz, proteção e coragem para seguir firme em nossos caminhos. O versículo 2, ele mostra o Senhor de uma forma ainda mais ampla. Um Senhor provedor de paz e sustento, com a imagem de ovelhas no campo verde e, no fundo, um riozinho. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Essas pastagens verdes, elas seriam o quê? Os nossos alimentos, o motivo do nosso sustento, que é um alimento tão nutritivo e saboroso para nós, o rebanho. Davi, enquanto jovem pastor, certamente já havia conduzido as ovelhas para pastos verdejantes, um rio belo ao fundo, para poderem se alimentar e poder ter o seu sustento, ter uma vida boa. Dessa mesma forma, ele atribui a Deus essa felicidade, essa satisfação e paz que ele experimentava na sua vida ao ver as suas ovelhinhas estando seguras. Esse repouso e descanso vem de Deus, porque ele provém, ele é o Deus provedor, e que ele dá o sustento necessário e que dá a calmaria que nosso coração anseia. E dá descanso à mente angustiada, ele sossega os ansiosos e por aí ele vai, ele dá conforto a nós. Então Deus ele é especialista em transformar cenários aterrorizantes em cenários belos. Você pode ver que ele acalma tempestades, mentes agitadas e torna elas em águas de descanso. Então, precisamos confiar que Deus, o nosso Senhor e Salvador, ele é misericordioso e um Deus provedor, e que vai sustentar as necessidades básicas do seu povo, da sua igreja, e com graça. Além disso, Cristo também vai satisfazer todos aqueles que creem nele em verdade e em que você já sabe, com amor e fidelidade. O versículo 3, ele já traz um outro aspecto. O Senhor é o guia pelos caminhos retos. Ela traz a ideia de paisagem de fundo, de natureza, um pôr do sol e um rio. Um ambiente simplesmente maravilhoso só de imaginar. E isso diz o seguinte: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, Deus, ele revigora a alma aflita e o coração atribulado. Ele dá alívio ao espírito que segue as suas vozes, a sua voz de comando, as suas ordens.
e a orientação também bondosa de Deus, que nos conduz de uma vida pacífica e justa, não indo para o lado, não indo para o outro, não indo para um pecado, para o outro, ou comportamentos e atitudes que não são corretas. Desse modo, ele ensina esse caminho aos pecadores, como está escrito em Salmos, capítulo 25, versículo 8 até 12. E Jesus é o caminho perfeito. Ele nos orienta na direção correta diante de Deus. E isso é dito lá em João, capítulo 14, versículo 16. O versículo 4, ele abrange ainda mais o que Deus pode ser na sua vida. Ou seja, o pastor, Deus, presente numa imagem sombria, a silhueta de ovelhas no pôr do sol. Então, mesmo quando ele está falando nisso, ele mostra que apesar da escuridão ali, ele está lá. Vamos ler. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegerão. Vamos reler essa última parte. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. O povo de Deus, ele já chegou a passar por muitas calamidades, muitas tribulações. Só um exemplo rápido e básico que qualquer um pode sacar imediatamente. O povo de Israel fugindo do Egito. Sim, até a jornada deles, até o local perfeito, onde jorra mel e leite, tudo que eles precisavam. Ele vai guiar o povo ali por aquela situação em que eles não iam ter comida, não iam ter nada, e Deus, ao longo do caminho, ele sabe que o povo de Israel tem problemas. Então ele vai, manda maná, manda o que é necessário para o povo se proteger e continuar a comer, não para perecer. Desse modo, a escuridão dessas causas naturais, os sofrimentos, doenças e até a própria morte, ou de coisas malignas, como perseguição, destruição e sofrimentos causados por Satanás, homens maus e etc. Tanto num caso, tanto no outro, o rebanho de Cristo não precisa temer, mas nós precisamos perseverar com fé até o fim. Lembre-se, irmãos, o céu vai nos retribuir por todos os sofrimentos que nós passamos. Não desista. Esse vale sombrio pode ser considerado as inúmeras situações difíceis na sua vida, mas lembre-se, na minha última pregação, eu falei que nós devemos enfrentar isto com ânimo, e é isso que nós precisamos prestar atenção, que nesses momentos terríveis, um homem vai mostrar a sua vulnerabilidade, ele vai mostrar seus defeitos e como ele é frágil, mas, embora estejamos no Vale da Morte, onde a percepção do ser humano é o desastre, é a morte, é o caos, é tudo que é ruim, Deus está lá. Ele vai estar lá. Ele está observando. E ele vai aparecer e vai acalmar seu coração. Porque ele não quer que você fique com medo, porque as tribulações da vida são difíceis, porque as coisas que ocorrem são complicadas, mas Deus está lá. Ele vai te acalmar e não vai deixar que mal algum lhe suceda. Desse modo, Jesus vai conceder graça e perdão. Ele cancelou a dívida de que nós, cristãos, temos. Nós não precisamos pagar a Ele por causa daquela morte. Ele pagou todas as nossas dívidas. Ele pegou os nossos pecados e jogou fora. Além disso, a gente pode também observar em outros momentos aqui, como não temerei mal algum, pois tu estás comigo. E isso significa a presença de Deus que traz a segurança e a proteção, ainda que enfrentamos perigos que nos assombram fortemente durante a nossa vida. Sem contar que, quando ele fala, a tua vara e o teu cajado me protegem,
O que é isso? Para que ele fala disso? Porque o cajado, ele serve para defender o rebanho, para ajudar a proteger as suas ovelhas e guiar e resgatar elas. Então é muito útil esse cajado e Deus estará lá usando o cajado para guiar e cuidar de nós. E além disso, aqui no versículo 5, o Senhor, ele prepara bênçãos. Por quê? Porque essas imagens que ele traz aqui são imagens de pratos com refeições num fundo escuro. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que isso quer dizer? Que nesse momento em que prepara-me uma mesa à vista dos meus inimigos, a partir desse versículo, Davi muda a simbologia de Deus. Ele não traz mais Deus apenas como um pastor, mas ele traz Deus como nosso anfitrião que nos recebe em sua casa. Uma providência divina, as ações de Deus nos conduzindo nesses acontecimentos que considera aquela preparação que os crentes necessitam. Os cristãos, eles estão isentos de adversidades e problemas, que é isso que o diabo quer botar nas nossas vidas. O mundo, a carne e o diabo. Esses três andam em conjunto para nos fazer pecar, mas Deus está lá e não vai deixar que mal algum nos suceda. Então, quando ele fala aqui, unges a minha cabeça com óleo, essa unção, ela é um costume social bem praticado naqueles tempos de Israel. Ungir significa untar, derramar ou esfregar óleo, e estava associado a momentos de alegria e comemoração, uma celebração, mas também possuía os seus significados profundos. A unção com óleo, perfume, ungento, era feito em diferentes contextos. Cada um tem a sua ocasião, o seu contexto. O meu cálice transborda. Isso significa que a taça está cheia, relacionada à vida abundante que Deus nos dá. Ele proporciona isso em Jesus Cristo, quando Ele livra-nos de nossos pecados. E nós devemos amar e servir a Deus, um Deus infinito, que nele nós temos todas as coisas e nós apenas precisamos ter fé nele. E é por isso que o Senhor nos preenche e nós não vivemos sedentos, solitários, e é desse modo que o nosso cálice transborda. Por conta disso, eu trago agora o versículo 6. Ele mostra o Senhor como bondoso e misericordioso. Ele traz a imagem de uma paisagem com uma ovelha na estrada. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que essa parte quer dizer é que somente Deus é bom, verdadeiramente bom, e que Ele vai prover todo o bem e bondade existente, e que a misericórdia do Senhor é a manifestação do seu amor, a bondade em nosso favor, a sua misericórdia por nós, tanto que Ele mandou mais à frente o seu Filho para nos livrar de nossos pecados. Certamente, também demonstra uma confiança de bondade, fidelidade e amor de Deus a conceder esses benefícios, essa felicidade e essa proteção. E adicionando, também tem quando ele fala, habitarei na casa do Senhor. A casa de Deus, ela é a sua presença. Então, quando nós habitamos na casa de Deus, nós estamos na presença de Deus. E isso quer dizer que nós não podemos nos preocupar, porque Deus está lá, Ele está observando e nada vai acontecer com a gente. Estamos na presença dEle e Ele está nos sustentando, está nos protegendo. Por conta disso, a casa de Deus é um local de adoração,
de conhecimento e comunhão com Ele. E ela não está limitada mais a apenas um espaço específico hoje em dia. Enfim, Ele promete preparar um lugar que nos leva para sempre estar com Ele. E que, através desse Salmo 23 e de toda a Bíblia também, você se lembre que Deus está presente com você, mesmo diante de perigos e problemas, pois que você tem que crer que a presença de Deus é suficiente para sustentar você. Ele mostra que Deus, Ele é um pastor que cuida de nós e que Ele é um anfitrião que nos traz a sua presença e que cuida, dá sustento e não nos permite sair fora do seu caminho, o caminho reto, e você não vai se perder numa linha reta. Ele vai guiar e vai te resgatar quando você se perder, e você pode se preocupar na presença dele. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, que você possa, Senhor, guiar o seu rebanho e que ele não seja atentado, que animais não venham tentar matar, comer as suas ovelhas, e que você possa cuidar, Senhor, da sua igreja, para que nenhum mal lhe suceda. Que você fique lá e que não permita, Senhor, que os nossos irmãos, que as suas ovelhas venham a fraquejar, que eles venham a desistir, Senhor, mas que você possa mostrar para eles que você é um Deus que provê, que você não vai deixar nós sofrermos, que você está lá e não vai deixar nada de mal nos acontecer, e que nós apenas precisamos ter fé, seguir o teu caminho, seguir as tuas ordens e seguir a tua lei, para não cair em tentação, não cair em coisas que não vão nos fazer bem. Seja feita a tua vontade, Senhor, e em teu santo nome. Amém.